Olá pessoal, com esta aula nós daremos início a uma série de vídeos sobre estrutura e nomenclatura de compostos orgânicos. Em todos os vídeos nós trataremos e apresentaremos para vocês as últimas regras da IUPAC, atualizadas em 2013 e publicadas em 2014. Esta aula em particular vocês encontram no capítulo 2 do livro Química Orgânica. Nós dividimos essa aula numa série de vídeos e nesse conjunto de vídeos, divididos aí em 4 partes, nós estudaremos estrutura geral de alcanos e cicloalcanos, falaremos sobre as propriedades e algumas aplicações dos alcanos, especificamente nessa parte 1, e posteriormente nas partes 2, 3 e 4, nós trataremos especificamente das regras de nomenclatura da IUPAC, todas atualizadas, incluindo nomes não sistemáticos que ainda são aceitos pelo IUPAC, nomes preferidos pelo IUPAC, isso é um conceito que na última revisão a IUPAC introduziu, nome IUPAC preferido, e tanto para alcanos quanto para cicloalcanos, e vamos dar destaque também a nomes que não mais são recomendados e especialmente nas alterações feitas nessas regras. Um dos aspectos mais fundamentais ao se estudar compostos orgânicos pertencentes às mais diversas classes, como nós veremos ao longo dos diversos vídeos, é conhecer as estruturas, a estrutura geral, o que caracteriza cada tipo de classe. No caso dos alcanos, eles são compostos orgânicos constituídos apenas por átomos de carbono e hidrogênio, e são desprovidos de insaturação, ou seja, todos os átomos de carbono têm hibridação sp3. Em outras palavras, entre 2 átomos de carbono não pode haver ligação dupla, ou seja, uma ligação π, nem ligação tríplice, ou seja, 2 átomos de carbono sendo ligados por meio de uma ligação sigma e 2 ligações π. Nesse sentido, resulta que a fórmula geral para um alcano acíclico, ela pode ser representada por CnH2n mais 2, alcano acíclico. No caso de um alcano contendo apenas um ciclo, a fórmula geral é CnH2n. Vamos ilustrar isto. Por exemplo, no caso de alcanos cíclicos, se N é igual a 1, que é o caso mais simples, 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. Então a fórmula é CH4. Nós temos aqui um carbono e cada uma das 4 valências completadas aqui com átomos de hidrogênio. Esse é o alcano mais simples. Quando N é igual a 2, 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. A fórmula é C2H6. Então, um átomo de carbono se liga ao outro e as 6 valências restantes são completadas com átomos de hidrogênio. Se N é igual a 4, 4 vezes 2, 8, mais 2, 10. A fórmula é C4H10. Então, ligando aqui os 4 átomos de carbono de forma enfileirada um com o outro, nós temos 1, 2, 3, 4, e as outras valências completadas com hidrogênio, que deve dar 10. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa fórmula, obviamente, nós poderíamos ter esse átomo, um átomo de carbono, fazendo aqui no meio uma ramificação, mas nós veremos mais detalhes sobre isso, tá? Isso é apenas uma fórmula molecular geral, que dependendo da sua composição, pode representar diversas fórmulas estruturais. Essa é uma maneira de representar os alcanos. Vamos ver o caso agora de alcanos cíclicos, mas com apenas um ciclo, eu disse. Então, para cada ciclo que é formado, subtrai-se 2 átomos de hidrogênio. Então, para apenas alcano monocíclico, nós teremos aqui a fórmula CnH2n. O ciclo mais simples é quando você tem 3 átomos de carbono, é um anel de 3. Então, 3 vezes 2, 6. A fórmula é C3H6. Então, nós temos os 3 carbonos,
1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios. E se N for igual a 4, o ciclo subsequentemente maior aí, 4 vezes 2, 8, C4H8. Então nós temos aqui os 4 átomos de carbonos, e aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de hidrogênio. Lembra que apenas alcano monocíclico, tá? Se você tiver um alcano bicíclico, a composição terá 2 átomos de hidrogênio a menos, e assim sucessivamente. É importante neste momento que vocês tenham uma visão clara da estrutura de alcanos acíclicos e alcanos cíclicos, e posteriormente nós trataremos da questão da nomenclatura e em outros vídeos de propriedades físicas, tá? Mas neste momento é muito importante. Os alcanos são os compostos mais simples que existem, podem ser acíclicos, fórmula geral CnH2n. Monocíclicos, fórmula geral CnH2n mais 2. Monocíclico CnH2n. Vamos falar um pouco agora sobre fontes naturais. Vários compostos orgânicos são encontrados na natureza, nas mais diversas fontes, são produzidos por organismos, e o alcano mais simples é o metano, que nós já falamos sobre ele, tá? Cuja fórmula é CH4. Aqui vocês têm uma imagem representando uma fórmula tridimensional, esse modelo de bolas e vara, né? Vareta, em que você tem cada esfera dessa representa um átomo, no centro o carbono, e nos vértices desse tetraedro os átomos de hidrogênios. O metano ele é formado, por exemplo, pela decomposição anaeróbica de vegetais, causadas por bactérias, principalmente em solos alagados, como em plantações de arroz, e bem como em aterros sanitários, biodigestores. Isso é comum também nesses ambientes, né, biodigestores, então, onde você coloca matéria orgânica degradada por bactérias em condição anaeróbica, gera metano, que é utilizado como fonte de energia. E aterros sanitários também, eles são preparados de modo, muitos deles, né, em que colocam-se tubulações para recolher esse gás formado. Outra fonte natural, por incrível que pareça, são os cupins. Aqui você tem uma imagem do cupizeiro, e em determinadas regiões nossas aqui, Minas Gerais mesmo, se você vai olhando a paisagem, nos passos, determinadas regiões, você vê uma quantidade enorme de cupinzeiro. Obviamente que esses cupinzeiros reduzem a produção do pasto, né, em termos de grama, porque eles vão consumindo espaço, mas o cupim também produz muito. Quanto mais... Tudo bem, um cupim é muito pequeno. Olha a quantidade aqui, olha, o tamanhozinho do cupim. Quanto de metano que esse cupim vai produzir por dia? É muito pouco. Mas ocorre que um cupinzeiro tem milhões e milhões de cupins. E especialmente nessa região nossa aqui, mas também norte de Minas e outras regiões do Brasil, com certeza, a quantidade de cupinzeiro é muito grande. Então, a quantidade de cupim é muito grande. Então, estima-se que os solos alagados, juntamente com os cupinzeiros, ou os cupins, eles são responsáveis pela produção de cerca de 50 milhões de toneladas de metano por ano. É muito metano, tá? Por que eu estou falando tanto desse metano natural? Porque o metano natural também causa efeito estufa. Além das fontes naturais que nós citamos, solos alagados e os cupins, uma grande quantidade desse gás encontra-se aprisionada nas geleiras do Polo Norte. O degelo crescente dessas calotas polares, em parte, na medida em que essas calotas vão sofrendo degelo, esse gás vai sendo liberado. Que vocês têm uma imagem de um pedaço de gelo dessas calotas polares pegando fogo. Ou seja, na medida que ele vai derretendo e também com alívio da pressão, que ela fica sob pressão, né, em altas profundidades, o gás está sendo liberado, vocês veem aqui. Tá? Gado bovino também representa uma importante fonte de metano na atmosfera, especialmente se nós considerarmos que o Brasil possui o maior rebanho comercial do mundo, com cerca de 219 milhões de cabeças de gado.
é praticamente aí uma cabeça de gado para cada habitante do país. E aqui é uma prova definitiva, né, da quantidade de metano produzida por uma vaca, por exemplo. Olha o quanto de gás que ela produz aqui em função dessa flatulência, né? O metano também é, como eu já havia mencionado, reforço, um dos responsáveis pelo efeito estufa, que vem causando uma elevação média da temperatura global. Embora sempre, quando se fala de efeito estufa, nós falamos de CO2, que é resultado da queima de combustível fóssil, da queima das florestas, que é exatamente um desastre que nós vivemos no Brasil, a queima da floresta amazônica, do Pantanal, como nós vimos recentemente, mas o metano tem um potencial de aquecimento 21 vezes maior que o CO2. Em outras palavras, temos que combater a queimada das nossas florestas, temos que trabalhar no sentido de reflorestar o nosso planeta, reflorestar o nosso país, de preservar as nossas florestas, mas temos que estar atento também para a produção desse gás, que é 21 vezes mais potente para causar aquecimento global que o CO2. Evolução da demanda de energia. Nós estamos falando de hidrocarbonetos, e especialmente aqui no caso nós estamos falando de alcano, mas ele é um dos diversos tipos de hidrocarbonetos. E qual que é uma das grandes importâncias desse tipo de composto? Como eles são importantes como fonte de energia. Nesse quadro vocês veem que há 2 milhões de anos, tá, na época em que vagava pela superfície do planeta Terra o Homo habilis, nosso antigo ancestral aí, digamos assim, ele tinha uma demanda energética estimada de 8.400 kJ por dia. Isso era apenas para manter o seu metabolismo basal e as suas atividades do dia a dia de caminhar, tá? E a principal fonte de energia eram os alimentos consumidos. No início da era cristã, o homem já tinha à sua disposição o trabalho realizado por cavalos e bois. Então, com isso, era possível realizar mais trabalho e realizar e produzir mais bens de consumo. E, com isso, a demanda energética média de cada indivíduo por dia era em torno de, estimado em 50.000 quilojoules. Na metade do século XIX, com a Revolução Industrial, tá, o homem começou a usar carvão como fonte de energia. Tá? Inventou-se a máquina a vapor, você consegue agora transportar toneladas e toneladas de material, empregando essa energia que estava aí acumulada no carbono, tá? Nesse carvão, e o homem então passa a gastar agora, a consumir muito mais de 50.000 quilojoules por dia de energia. Mas no século XX, já no século passado, uma vez que a industrialização se espalhou por quase todo o planeta, e em determinados locais os países não são tão industrializados assim, mas a industrialização ela se propagou, nós aumentamos a quantidade de consumo enormemente, e cada item que chega às suas mãos, para a sua produção, foi demandada muita energia. O cultivo extensivo de grãos, o cultivo, a construção de cidades, as siderúrgicas, isso tudo demanda muita energia. Tá? O homem passou, então, a empregar, além de os combustíveis fósseis, como carvão, gás natural, petróleo, e tudo isso resulta que uma demanda média estimada é de 1.100.000 quilojoules por dia, em média, no planeta. Tá? Em outras palavras, a demanda por fonte de energia aumentou em torno de 130 vezes, desde os tempos do Homo habilis até o século XX. E essa demanda ela vem sendo suprida, em grande parte, por combustíveis fósseis, por fontes naturais. Obviamente que existe, nas últimas décadas, desenvolvimento de tecnologias para a produção de energias a partir
de outras fontes, como energia solar, energia eólica, energia das marés. Isso também vem sendo ampliado, e a energia nuclear, tá? E essas outras fontes de energia, certamente, elas avançarão ao longo dos próximos anos, e de modo que nós devemos nos tornar, é imperativo que a gente se torne menos dependente de combustíveis fósseis, que o consumo de combustíveis fósseis tem consequências trágicas para o planeta em termos de aquecimento global, como nós já comentamos brevemente anteriormente. Falando ainda sobre as principais fontes naturais de alcanos, uma dessas fontes é o gás natural. O que é o gás natural? São gases acumulados no subsolo de composição muito variável. Na maioria das vezes, esse gás consiste em pelo menos 95% de hidrocarbonetos, com os 5% restantes correspondentes aí a compostos contendo nitrogênio, dióxido de carbono e algumas vezes sulfeto de hidrogênio. De um modo geral, o metano constitui 90% dos hidrocarbonetos presentes no gás natural, mas essa composição varia em função da fonte, em função da origem desse gás natural. Tá? O gás natural ele foi descoberto na Pérsia, segundo relatos históricos. Pérsia compreende a região do atual Irã. Esse evento teria ocorrido aproximadamente 6.000 e 2.000 anos antes de Cristo. E na Europa, o gás natural só veio a ser descoberto no século XVII. Ele passou então a ser usado a partir do final do século XIX, com a invenção aí do bico de gás, ou conhecido como bico de Bunsen, por esse químico alemão, que vocês têm uma imagem do Robert Eberhard von Bunsen, que foi um dos maiores químicos do século XIX, fez muitas descobertas, mas ele é bem conhecido por quem estuda química, por quem está no meio acadêmico, pelo bico de gás que leva o seu nome, o bico de Bunsen. Na China, ainda no século XVIII e XIX, conforme os registros históricos, foi quando se inicia o uso econômico e socialmente aproveitável do gás natural. Essas fontes existiam. Vocês observam aqui numa imagem retirada da Wikipédia, em que você tem gás natural queimando sem parar. Isso emana da Terra, de fissuras aqui na Terra, isso no Timor-Leste. Em vários locais do mundo, esses eventos, esses episódios ocorrem. Os chineses encontraram esses tipos também de locais em que o gás era permanentemente emitido, e uma vez que você põe fogo, o fogo não se apaga, e eles utilizaram esses locais de escape de gás natural mineral para construir alto-fornos destinados à fabricação de cerâmica e metalurgia, ainda que de forma rudimentar, mas eles já começaram a ter esse tipo de aplicação. Nos dias de hoje, ele é usado em residências, nas indústrias, como combustíveis para automóveis. Na indústria, ele é principalmente usado para gerar energia elétrica. Cerca de 18% da energia consumida em todo o mundo é suprida por essa fonte. Claro que essas porcentagens variam em função do país, em função da região e também em função da época, né? Nesse momento, o valor médio seria isso, 18%. E no Brasil, o gás natural, né, o uso dele, começa a ocorrer apenas na década de 40, quando são descobertos óleo e gás na Bahia. Depois, começam a se fazer pesquisas e explorar várias outras regiões, encontrando-se fontes de gás natural em diversas partes do Brasil. E o Brasil também ele importa gás natural da Bolívia, por um oleoduto construído ainda no final dos anos, da década de 90 do século passado. O Brasil passou a ser um importante importador de gás natural da Bolívia. O metano, particularmente, presente no gás natural, que é como sendo o principal componente dos combustíveis fósseis, é um dos que causa menos poluição. Daí a importância dele também. Outra fonte importante natural de alcanos é o petróleo. O petróleo é um óleo escuro formado por uma mistura complexa
de centenas e centenas de hidrocarbonetos. Entre esses encontram-se os alcanos, alquenos, compostos aromáticos, compostos policíclicos e muitos outros. Hoje é aceito cientificamente que o petróleo tenha sido formado pela decomposição de animais e vegetais aquáticos que foram soterrados por sucessivas camadas de lama e silt, provavelmente há cerca de 400, 500 milhões de anos. Nas refinarias de petróleo, os componentes do óleo bruto são separados em frações pelo processo conhecido como destilação fracionada, que é uma técnica comum para separar compostos líquidos com diferentes temperaturas de ebulição. A destilação fracionada do petróleo bruto, por exemplo, como eu havia comentado, ela é feita em torres gigantescas, torres de fracionamento, tá? Por onde o óleo ele é bombeado, ele é aquecido e ele, sob aquecimento, ao passar por essa fornalha, todo ele é volatilizado e ele vai subindo. E você tem nessa coluna um gradiente de temperatura. Os componentes, na medida que os vapores que sobem, eles vão se condensando, e em determinadas alturas, aquilo que se condensa, quanto mais alto nessa coluna, menor é a temperatura de ebulição. Então, os componentes de petróleo são separados em várias frações, em função das faixas de temperatura de ebulição. O componente, a fração gás, tem temperatura de ebulição menor que 20 graus Celsius e geralmente é constituída por átomos hidrocarbonetos com 1 a 4 átomos de carbono. Existe uma fração chamada de éter de petróleo. Essa palavra éter aqui, ela não é no sentido da função química éter, são hidrocarbonetos, misturas de hidrocarbonetos voláteis. Então, éter de petróleo, basicamente, é uma mistura de hidrocarbonetos muito complexas, e essa faixa de temperatura de ebulição, variando aí de 20 a 100 graus, ela é separada, vai ter hidrocarbonetos de 5 a 7 carbonos, por aí, em torno disso, talvez 8. Isso aqui são números aproximados, tá, gente? Não peguem isso como sendo um valor absoluto. São apenas para te dar indicação que, na medida que a temperatura aumenta, esse número de átomos de carbono também aumenta, tá? Uma fração que é extremamente importante, tá, no petróleo é a gasolina natural, ou seja, é aquela fração do petróleo que já existe no petróleo, que ao ser destilado, nessa faixa de 40 a 205 graus Celsius, vai resultar numa mistura extremamente complexa que é utilizada como combustível nos nossos automóveis. Esses combustíveis é formado lá por hidrocarbonetos, 5 a 10 átomos de carbono, aproximadamente, tá? Hidrocarbonetos acíclicos, alcanos, estamos no capítulo de alcanos, mas também alquenos e hidrocarbonetos aromáticos também, tá? Uma fração que entra em ebulição a temperatura um pouco mais elevada é a querosene, tá? Que é rica em hidrocarbonetos de 12 a 18 e também muito rica em compostos aromáticos. Compostos aromáticos também, como eu disse, está presente na fração gasolina, tá? Inclusive o benzeno, que é carcinogênico, tá? Mas em menor quantidade. Óleo combustível em temperatura de ebulição maior, número de átomos de carbono maior, óleo lubrificante 400 a 500 graus, e o resíduo sólido que sobra, formado por compostos poliméricos, compostos policíclicos, que é conhecido como asfalto, que é usado aí para pavimentar rodovias. Então, o petróleo, de todas as frações do petróleo são aproveitadas, tá? Esse processo de destilação fracionada resulta nessas frações. Cada uma dessas frações é posteriormente trabalhada, é posteriormente separada em outros compostos que vão dar origem a toda uma indústria conhecida como petroquímica, que de frações do petróleo são produzidos componentes para a fabricação de remédios, de agroquímicos, para controle de pragas na agricultura, de plásticos dos mais diversos, utilizados na fabricação de vários utensílios de uso doméstico e industrial, na fabricação de roupas, tá? Então, a petroquímica, ela, eu diria que é uma marca
do desenvolvimento da indústria química do século passado. É importante que eu comente que, apesar da composição do petróleo variar de uma região para outra, mais ou menos 20% de um barril de petróleo corresponde a hidrocarbonetos presentes nessa faixa, que corresponde a essa faixa de temperatura de ebulição, a essa mistura correspondente à gasolina. Em outras palavras, para cada 100 litros de barril de petróleo, mais ou menos se obtém 20 litros de gasolina, 20%. E essa demanda por gasolina, ela geralmente é bem maior do que esses 20% podem fornecer. Tá? De modo que, para aumentar a produção de gasolina a partir de cada barril de petróleo, foram desenvolvidas várias tecnologias. E eu vou comentar para vocês aqui 2 aspectos fundamentais desse processo que ocorre nas refinarias de petróleo. Um é chamado de pirólise ou craqueamento, tá? E outro é chamado de reforma catalítica. A reforma catalítica é um processo que envolve vários tipos de reações, tá? Desidrogenação, isomerização, por exemplo, e ciclização, com o objetivo de converter alcanos lineares em alcanos ramificados, cíclicos e aromáticos. Tá? Nesse fluxograma vocês veem o seguinte: o petróleo, então, ele é submetido a uma destilação fracionada, que resulta, então, em várias frações, como eu já mencionei para vocês, e essas frações de hidrocarbonetos são submetidas à reforma catalítica. E essa reforma ela vai envolver grandes tipos de processos, como isomerização, ciclização e aromatização. Vamos falar um pouco, então, sobre essa química do petróleo, especialmente aqui, o processo de pirólise ou craqueamento. O termo pirólise vem do grego pyrrhus, que significa fogo, e lisis significa quebra. Portanto, pirólise é a quebra pelo calor, pelo aquecimento. As ligações carbono-carbono e carbono-hidrogênio dos alcanos maiores, elas são clivadas de forma homolítica, ou seja, uma ligação é formada por 2 elétrons, então a ligação é quebrada, tá? Eu estou ilustrando aqui para vocês esse hidrocarboneto de cadeia longa, estou destacando aqui uns átomos de carbono. Quando se aquece, você tem a clivagem homolítica, que resulta na formação de radicais. Você tem aqui um pontinho, aqui um outro pontinho, que são os radicais. São espécies com elétrons desemparelhados. Esses radicais se combinam para formar alcanos e alquenos de cadeias menores. Radicais são espécies instáveis, tá? E agora esse radical pode, ao se chocar com esse átomo de hidrogênio, abstrair esse hidrogênio, e com isso nós teremos a formação de uma nova ligação CH, e esses elétrons que fica aqui nesse carbono resultante, depois da abstração de hidrogênio com mais um elétron, formam uma ligação dupla. Isso aqui é apenas um exemplo ilustrativo. Na pirólise pode haver quebra de várias outras ligações. Pode haver a formação de vários outros alcanos e outros alquenos, inclusive compostos cíclicos. Mas é importante mostrar aqui que, ao se aquecer um hidrocarboneto como um alcano de cadeia longa, na ausência de oxigênio, ligações são quebradas e os compostos são rearranjados em fragmentos, em compostos menores. Daí, esse processo de pirólise, ele é empregado para pegar frações de maior cadeia e produzir frações com cadeias do tamanho daquela necessária para a constituição, para produzir gasolina. Por isso que naquela tabela eu havia chamado a atenção de gasolina natural, porque tem a gasolina que não é natural, ou seja, é uma fração que vai ter, em termos de composição, vai ser formada por hidrocarbonetos como a gasolina natural. Ela também é de fonte natural, mas ela foi obtida por um processo de pirólise de frações de hidrocarbonetos de massa molar maior. Um outro aspecto importante da reforma catalítica é a isomerização. Tá? Eu ilustro para vocês aqui um caso em que um hidrocarboneto de cadeia longa, cadeia linear, por exemplo, ao ser tratado com um catalisador, é convertido no hidrocarboneto
de ramificado. Os hidrocarbonetos ramificados, eles também terão as suas aplicações. Então, esse processo de reforma catalítica é usado para fazer, por exemplo, hidrocarbonetos ramificados, e eles têm uma performance melhor. Gasolina com hidrocarbonetos ramificados tem uma performance melhor, como nós falaremos mais adiante. Tá? Por exemplo, 2-metilpropano, ele é usado no preparo de combustíveis com alto índice de octano, com alta octanagem. Outra reação, e aqui, por exemplo, uma outra reação mostrando como o octano sendo convertido no 2-metilheptano. Ou seja, esses compostos ramificados vão conferir a gasolina, não que esse aqui é um gás, é claro, né? Mas esses ramificados que têm a fração, que tem a temperatura de ebulição compatível com a gasolina, conferem a ela uma melhor qualidade. Outro tipo de reação que é comum nesse processo de reforma catalítica é aqui, como eu ilustro, você tem um hidrocarboneto de cadeia aberta, ele então é ciclizado, perde átomos de hidrogênio, formando cá moléculas de H2, e é convertido no hidrocarboneto aromático, que tem muitas aplicações industriais também. Tá? Claro que uma transformação dessa, ela vai envolver catalisadores, condições específicas, que são todas segredos industriais. Você não encontra isso em livros textos. O que você encontra são essas transformações gerais. O importante é que você reconheça o que envolve um pouco do que está envolvido nesse processo de reforma catalítica. Aqui, por exemplo, você tem um hidrocarboneto com 5 átomos de carbono, composto cíclico, né? 5 átomos de carbono com 2 metilas, então ele tem um total de 7 átomos de carbono. Aqui você tem um anel de 6, com mais a metila, 7 átomos de carbono. O que houve foi uma expansão do anel, é um processo de isomerização. Esse composto, ao ser isomerizado, pode também ser aromatizado. Então, nas refinarias, nas indústrias petroquímicas, os compostos de origem natural são transformados em outros que têm aplicações diversas, como eu disse, industriais. Vamos falar um pouco sobre a qualidade das gasolinas. Uma boa qualidade da gasolina está diretamente associada à sua composição. Alguns aspectos importantes são o seguinte: os constituintes devem ser suficientemente voláteis para serem vaporizados no carburador. Claro, nos carros antigos, os carros modernos, eles têm um sistema de injeção eletrônica. Mas eles não podem ser tão voláteis a ponto de entrar em ebulição no tanque. Ou seja, a gasolina que é líquida, ela tem que ser vaporizada. Esse vapor mistura-se agora com ar, que tem oxigênio. Essa mistura, então, é detonada e entra em combustão, gerando CO2, água, na sua maior parte, se a combustão for completa, e mais energia. Os hidrocarbonetos com 5 a 10 átomos de carbonos, eles satisfazem esses requerimentos de volatilidade, mas existe uma variação muito grande entre eles em termos da combustão. Ou seja, hidrocarbonetos lineares se comportam no processo de combustão de uma maneira e hidrocarbonetos ramificados um pouco diferente. Então, para avaliar a eficiência da gasolina, foi definido o índice de octano, que exprime a tendência de detonação de uma determinada gasolina. Ou seja, você tem 2 hidrocarbonetos com 10 átomos de carbono, um é linear, o outro é muito ramificado. O ramificado entra em combustão, detona mais facilmente. Tá? O índice de octano ele foi adotado em 1927. E para a construção dessa escala de índice de octano, utilizou-se o composto chamado aí de 2,2,4-trimetilpentano. Esse composto era conhecido pelo nome não sistemático isooctano. Ainda é conhecido por esse nome não sistemático. E observou-se que esse composto detonava apenas em altas pressões e era um combustível de qualidade superior a qualquer gasolina então conhecida. A gasolina, nós comentamos, é formada por uma mistura complexa de vários compostos. Ao colocar o motor para funcionar com o 2,2,4-trimetilpentano, o motor tinha um desempenho melhor, ou seja, a qualidade desse componente enquanto combustível
era melhor do que a gasolina como um todo. Então, na construção dessa escala, chamada de índice de octano, atribuiu-se ao 2,2,4-trimetilpentano o índice 100, e ao heptano, que é suscetível de detonar, foi atribuído o índice 0. O índice de octano de um combustível é determinado como a porcentagem de 2,2,4-trimetilpentano presente em uma mistura padronizada desse componente e heptano, que possui as mesmas características de detonação do combustível em questão. Ou seja, essa escala ela varia de 0, quando o motor é colocado para funcionar com heptano puro, atribui-se uma escala 0 para o desempenho do motor. Quando ele é colocado para funcionar com isooctano, ou 2,2,4-trimetilpentano, atribui-se o índice 100. Então, essa escala variando de 0 a 100, quando você quer determinar o índice de octano ou a octanagem de uma gasolina, você prepara misturas, tá, padronizadas de composição conhecida de 2,2,4-trimetilpentano e heptano. Então, por exemplo, para uma gasolina que possui características de batimento idênticas às de uma mistura de 85% de 2,2,4-trimetilpentano e 15% de heptano, atribui-se o índice de octano igual a 85. Tá? Uma observação aqui que eu chamo a atenção, em destaque aqui nessa tela, é que alcanos ramificados, hidrocarbonetos aromáticos como benzeno, tolueno e alquenos, possuem um índice de octano maior do que os hidrocarbonetos lineares. Como as gasolinas têm composições diferentes, muito estudo, muito trabalho foi feito no sentido de melhorar a qualidade delas, ou seja, de aumentar a octanagem. Automóveis modernos requerem gasolina com índice de octano de no mínimo 87 para um funcionamento eficiente e adequado. Então, no sentido de melhorar o desempenho dos carros com as gasolinas disponíveis, alguns aditivos foram então desenvolvidos para aumentar essa qualidade. Tá? E uma vez que esses aditivos podem contribuir para aumentar o índice de octano. E o primeiro aditivo desenvolvido em 1922 pelo químico americano Thomas Midgley foi o tetraetilchumbo. Para vocês terem uma ideia da eficiência desse composto, a adição de apenas 0,1% de tetraetilchumbo na gasolina aumentava o índice de octano de 10 a 15 unidades. Isso é de fato espantoso. Tá? Aqui tem uma imagem do Thomas Midgley, um engenheiro mecânico, químico, inventor americano, e aqui ao lado você tem uma imagem da fórmula estrutural do tetraetilchumbo. Vocês observam que tem aqui chumbo ligado a carbono, 4 ligações. Para quebrar uma ligação chumbo-carbono, você gasta muito menos energia do que para quebrar uma ligação carbono-carbono. Então, no processo de combustão, as ligações carbono-carbono são quebradas, gerando radicais. Todo o processo envolve radicais. E o processo vai ser mais eficiente quanto mais rapidamente, mais facilmente, essa formação de radicais começar. E o tetraetilchumbo, ele é o catalisador que, em temperatura mais baixa, facilmente promove a formação de radicais etila. E com isso ele foi muito bem aceito à época. Nós sabemos hoje, também já se sabia na época, que o chumbo ele é uma substância tóxica. Esse chumbo, para não ficar entupindo os carros, outros aditivos eram acrescentados ao tetraetilchumbo para fazer com que esse chumbo gerado fosse convertido em compostos de chumbo voláteis e lançados para a atmosfera. Observa bem isso. Em 1922, isso parecia uma brilhante ideia, mas, na verdade, o mundo foi poluído durante décadas com esse tetraetilchumbo. Para vocês terem uma ideia das propagandas americanas da época, aqui você vê um pai passeando com o filho e o menino preocupado. Pai, eles estão te passando. E aqui é propaganda. Na próxima vez que você for abastecer, né, pare num posto, numa bomba etil.
Etil é a marca registrada de um fabricante da época de tetraetilchumbo, tá? Aqui tem um logo da propaganda. Numa outra cartaz, você vê um casal feliz passeando, provavelmente aí numa tarde de verão, e a mulher olhando para trás e dizendo lá pro carro que está vindo atrás, né, siga o nosso chumbo, né? Ou seja, o carro com tetraetilchumbo é mais possante. Novamente a propaganda, né? Pare numa bomba etil. É claro que esse nome é um nome comercial, o nome da marca registrada, mas esconde por trás dele o nome chumbo. O nome chumbo é, obviamente, como o tetraetilchumbo é muito tóxico, o chumbo é tóxico, como nós dissemos, ele aparece nas bombas, mas de uma forma muito pequena, né? Quase que você não vê direito aqui essa propaganda. Claro, você tem que esconder esse tipo de informação. Como eu disse, em função da alta toxicidade do chumbo, o tetraetilchumbo acabou sendo banido, né, e foi substituído por outros compostos, principalmente aditivos oxigenados. Tá? Dentre os aditivos oxigenados, tá, comumente utilizados aí, nós temos o metanol, que por si só também é uma substância muito tóxica, né, mas tem um índice de octano igual a 105, melhor do que inclusive o 2,2,4-trimetilpentano, o isoctano. Um outro é o álcool terbutílico, com índice de octano 108. O terbutilmetiléter, conhecido pela sigla MTBE, o índice de octano 115. O terbutiletieter, índice de octano 118, vocês observam bem. Um pouco disso sendo colocado, esses componentes geram radicais também, de certa forma, mais facilmente, que bem mais fácil que hidrocarboneto ramificado. Você observa que esses que têm vários grupos metila são os que têm um índice de octano maior. O etanol, o próprio etanol, tem um índice de octano mais ou menos igual, né, de fato, ao metanol. Tá? E nos Estados Unidos, uma lei determina que a gasolina deva conter, no mínimo, 2,7% em massa de oxigênio, e o que corresponde a aproximadamente 15% de MTBE. O que é muito, o MTBE é um componente aí sintético, deve ser fabricado, você não encontra, você não destila isso do petróleo, você vai preparar esse composto a partir de outros componentes, então é um componente caro o MTBE. No Brasil é adicionado à gasolina até em torno de 24% de etanol, isso tudo contribui para melhorar o desempenho da nossa gasolina. Terminamos essa aula de hoje, esse vídeo, ficamos por aqui. Falamos um pouco sobre hidrocarbonetos, sobre alcanos, falamos um pouco sobre gasolina, passamos informações gerais para vocês. Espero que tenham gostado, que tenha sido útil para quem está especialmente começando a estudar essa disciplina. E agradecemos aqui ao Dr. Alberto de Oliveira, da Universidade Federal de Uberlândia, Dr. Claudinei Andrade, Filomeno, professor do IFES do Espírito Santo, e Dr. Elcio Santiago Alvarenga, da UFV. Mais informações vocês vão encontrar nesse livro Química Orgânica. Vocês vão encontrar também algumas informações sobre a questão de aquecimento global, sobre a questão da poluição causada por aqueles gases, nesse segundo livro, o nitrogênio, o sétimo elemento, e sobre a nomenclatura do EUPAC vocês têm essas duas referências finais. Muito obrigado, agradeço pela audiência, até o próximo vídeo. Não perca a parte 2, onde trataremos de nomenclatura.